Olá, o Band de Eleições está no ar. Primeiro Band de Eleições depois do debate entre os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então hoje, para ajudar a gente a interpretar tudo que foi dito, tudo que foi discutido nesse debate, a gente está aqui com dois cientistas políticos, a Maíra Goulart, que é da UFRJ. Maíra, tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o debate. E o nosso Ricardo Ismael também, que sempre nos ajuda aí a tentar entender os principais acontecimentos políticos do nosso estado. Ricardo Ismael. Olá, Fernando. Olá, Maíra. Bom estar aqui novamente. E a gente tem muita coisa para discutir, né? Porque foi um debate, como já se imaginava, bastante quente, né? Se alguém imaginou que ia ser aquele debate mais comedido, com os candidatos ainda se estudando, deve ter se frustrado, né? A gente teve um cenário que se desenhou, que era o prefeito Eduardo Paes jogando mais ou menos ali, como se diz na gíria, para empatar, né? Para não perder, para não ter um deslize. E os outros 4 candidatos mais ou menos mirando no atual prefeito que tenta a reeleição, por conta do cenário, né, que é mostrado nas principais pesquisas, em que o Eduardo Paes está bem à frente dos seus concorrentes, com a possibilidade, inclusive, de vencer a eleição no primeiro turno. Então, nesse sentido, Maíra, você concorda com o que eu falei? Foi mais ou menos isso mesmo, o debate? Foi esse debate que você enxergou também? Sim, foi um debate sem fato novo. Muito dificilmente vai ter qualquer oscilação em virtude nas preferências dos eleitores em virtude desse debate. Não houve nenhuma acusação surpreendente, nenhuma grande derrota, nenhuma emboscada. Foi um debate de ausências. Não tinha nenhuma mulher, não teve nenhum tema novo. Foi uma continuidade de uma corrida eleitoral que parece já estar muito resolvida. E você, Ismael, algo que tenha chamado a sua atenção para a gente começar esse papo? Fernando, eu acho que ali, naquele debate, tem alguns aspectos que talvez a gente possa aqui destacar, né? O Tarcísio Mota e o Eduardo Paes são os mais experientes em debates, né? E certamente ali era a estreia do Alexandre Ramagem, que no meu modo de ver, em alguns momentos estava meio travado, não conseguia desenvolver bem, tá certo? E, de uma certa forma, você tem aí uma linha dentro do debate que está muito ligada à questão da gestão pública, da administração. É por aí que vai o Eduardo Paes, é por aí que vai o Marcelo Queiroz e, em alguma medida, o Alexandre Ramagem tenta entrar nessa discussão. Me parece que, embora exista esse debate de esquerda e direita, a polarização política nacional desde 2018, o eleitor carioca está preocupado com a questão dos problemas, quem conhece os problemas e encaminha soluções realistas. Nesse sentido, é aí que o Eduardo Paes está sempre apostando. Por quê? Porque ele adota a estratégia de que fez muita coisa, mas ainda tem bastante outras coisas para avançar. Quer dizer, ele fala das realizações, e é um ponto forte, porque ele é muito bem avaliado, né? A sua avaliação do governo é muito boa, e diz de forma humilde que tem muita coisa para fazer ainda. O Marcelo Queiroz, ele se preparou para essa discussão do ponto de vista mais da gestão pública com o prefeito Eduardo Paes. É aí que ele consegue, vamos dizer assim, ter bons momentos durante o debate. Há uma outra linha que é o debate ideológico, que, vamos dizer assim, foi aquilo que predominou, por exemplo, nas declarações ou nas manifestações do Rodrigo Amorim, que praticamente assumiu uma postura de franco atirador. Ele não estava muito preocupado em falar sobre o Rio de Janeiro, trazer propostas. Ele queria, normalmente, trazer para o campo do embate esquerda e direita. E aí escolhia sempre o Eduardo Paes e principalmente o Tarcísio Mota. Acho que dentro dessa análise que eu estou fazendo, o Tarcísio Mota é que talvez pudesse ter saído melhor, porque ele é muito preparado para esse debate, consegue falar muito bem, mas a linha dele era mais de se associar ao presidente Lula, talvez por conta do apoio do Lula hoje ao Guilherme Boulos, do PSOL, em São Paulo. O que eu quero dizer é o seguinte, o Tarcísio poderia ter enfrentado mais o Eduardo Paes, numa tentativa, ele inclusive... evitou, parece, né? Em alguns momentos que ele tinha a opção de fazer a pergunta ao Eduardo Paes, ele preferia fazer uma pergunta para o Ramagem ou para o Rodrigo Amorim. Ou seja, ele também optou pelo debate ideológico. Claro que trouxe algumas observações sobre a questão da educação, saúde, a questão da infraestrutura urbana, mas prioritariamente ele evitava um embate mais duro com o Eduardo Paes. Preferia fazê-lo com o Rodrigo Amorim e com o Alexandre Ramagem. Ô Maíra, antes do debate tinha uma dúvida muito grande, né? Duas dúvidas, na realidade. A primeira é se essa eleição vai ter segundo turno. E a segunda é, entendo
quem será o antagonista, né? Quem vai ser a oposição ao Eduardo Paes? Vai ser uma oposição à direita, nesse caso com Alexandre Ramagem ou Rodrigo Amorim, ou uma oposição à esquerda, né? A direita mais o Ramagem, pelo que indicam as pesquisas, e a esquerda seria o Tarcísio. A gente sai desse debate com alguma conclusão acerca disso? Esse é o debate que eu acho que consolida a dianteira do Eduardo Paes, porque como ele está bem à frente, precisaria ter alguma coisa que o desestabilizasse para mudar esse panorama. E aquele que é o seu adversário, que se coloca nessa posição, né, de principal adversário, que é um fato novo, que é o Ramagem, ele precisaria ter saído melhor nesse sentido para se lançar, se apresentar para o público, para o grande público que o desconhece. Você acha que o desempenho dele não foi tão legal? Eu acho que ele não se apresentou. Ele se defendeu, não cometeu nenhuma grande gafe, mas ele não brilhou nesse debate. Porque ele fica numa posição entre a cruz e a espada, entre se assumir um bolsonarista radical, alguém que, inclusive, recentemente se mostrou, né, durante o seu período como gestor da ABIN, disposto a proteger a família de Bolsonaro do escândalo da rachadinha, numa reunião que veio a público, né? Mas ele, durante o debate, falou de maneira muito elogiosa acerca da família Bolsonaro, mas não se colocou no lugar do radicalismo. Então ele não brilhou nem para aqueles que precisam dessa radicalização para gerar vínculos e nem para o eleitor mais moderado, que quer um discurso mais técnico e encontrou esse discurso no Eduardo Paes, que estava ali para defender sua gestão e o fez. E naquilo que foi premido por não ter entregue, ele deixou muito nítido que é porque não é atribuição dele, no caso da segurança pública, fazendo uma crítica contundente à gestão de Cláudio Castro. Isso para mim foi uma novidade. Eduardo Paes publicamente não costuma fazer críticas tão contundentes assim a Cláudio Castro. Ele sempre se coloca numa postura mais de estadista, né? Evitando polarizações e no debate. E para mim isso foi uma novidade, essa escalada dele contra Castro. E me chamou a atenção também ele falar de maneira... Isso não chamou tanto, né? Porque ele se elegeu dessa forma, evocando a memória terrível que o carioca tem da gestão Crivella. Então eu acho que ele faz isso naquilo que são apresentadas lacunas na sua gestão. Ele coloca, olha, mas também eu peguei um rio quebrado, eu peguei um rio com essa memória terrível e... Tem coisas que não são da minha incumbência, são a questão mais central para o carioca, que é a segurança, não é minha incumbência a princípio, aí eu delego isso para... é Cláudio Castro que não está cumprindo seu papel. Mas, ainda assim, ele falou que está contribuindo nessas questões e sempre numa pegada muito técnica, tecnológica, de trazer tecnologia. E nisso eu acho que ele consegue atrair um eleitor que não tem nesse voto uma marcação direita e esquerda. Eduardo Paes, ele também não se apresenta como um candidato ideológico, e sim um candidato técnico, um candidato de centro, um candidato centrado. Aquela história que o prefeito tem que ser um grande síndico da cidade, na realidade, né? Um grande gestor e não um cara que vai pensar em grandes assuntos nacionais, como o aborto, não sei, armas, esse tipo de coisa. Tanto que esses pontos mais nacionalizantes, mais ideologizantes, apareceram mais em questões dirigidas ao próprio Tarcísio, que me parece ter cumprido um papel nesse debate até útil para o Eduardo Paes, que é canalizar para si a rejeição ao presidente Lula e ao PT, se reivindicando como candidato do Lula, como candidato da esquerda, que é o lugar mesmo dele, ele seria muito... mas ele se apresenta nas primeiras falas já dessa maneira e com isso consegue tirar esse boi da sala, essa rejeição ao PT que é muito forte no eleitor carioca. Da campanha de Eduardo Paes. E o Eduardo Paes, por outro lado, hein, Ismael, foi provocado em vários momentos, né? Ah, você é o soldado do Lula, em referência àquele antigo áudio, né? Aquela ligação telefônica, acho que é a mesma ligação de Maricá, em que ele diz que é o soldado do Lula. Ah, você é o é o pai da mentira, é o soldado do Lula. Em vários... Filho ingrato do Cabral. Filho ingrato do Cabral. Em vários momentos tentaram associar o prefeito Eduardo Paes, candidato à reeleição, ao presidente Lula, e o Paes, ele não disse nem que sim nem que não, na realidade, né? Ele
não quis muito bem se manifestar sobre isso. O que explica esse comportamento? Essa questão é boa, Fernando. Veja, eu acho que o prefeito Eduardo Paes já não precisa falar que tem o apoio do Lula. Já foram inúmeras as vindas ao Rio de Janeiro do presidente Lula para fazer novamente contratos, enfim, apoio a determinadas iniciativas que têm sido feitas pela Prefeitura do Rio. E a aliança que o prefeito fez para a eleição tem o PT, tem o PCdoB, tem o PSB, tem o PDT. Ele não precisa mais falar disso. Isso aí já está dado. Essas pessoas todas vão estar aparecendo, inclusive, no programa eleitoral, que vai começar agora no final do mês. Lula, inclusive? Lula, inclusive. O Lula está apoiando ele. Já esteve aqui, manifestou apoio à candidatura do Eduardo Paes. Não precisa mais falar sobre isso. A questão do Cláudio Castro tem um detalhe aí. Ele serve a duas questões. Primeiro, que o governo Cláudio Castro é muito mal avaliado. Essa questão é central. Olha, se o governo Cláudio Castro, o governador, fosse muito bem avaliado, ele não ia falar mal do Cláudio Castro. Mas aí não, é o contrário. Há uma rejeição muito grande ao governador e, portanto, tem que me afastar dela. Há uma rejeição muito grande ainda ao Crivella. Então, eu não vou falar bem do Crivella. Isso é uma estratégia. E acho que, quando se coloca na conta a questão da segurança pública e os problemas que continuam muito graves na cidade do Rio de Janeiro em relação à segurança pública, na conta do governador, inclusive dizendo que o Ramage é do PL, o mesmo partido do governador, isso faz com que o Eduardo Paes não precise falar muito da questão da segurança pública, porque eu acho que é um ponto fraco da administração dele. Não dá mais para a Guarda Municipal ter um papel decorativo. Isso está sendo reformulado em outras cidades do mundo, inclusive, do porte do Rio de Janeiro. O próprio Marcelo Queiroz fez uma crítica ao prefeito que, na verdade, as câmaras são muito poucas aqui na cidade, que a maioria delas são para trânsito. Uma cidade como Londres tem mais de 20 mil câmaras na cidade. Você praticamente não vê mais policiamento ostensivo, são as câmaras que estão garantindo a cidade. O Rio de Janeiro está muito atrás. Então, na verdade, é uma maneira inteligente de neutralizar um ataque que tem fundamento. Essa parte da Guarda Municipal, da como é que o prefeito, a prefeitura pode colaborar para a ordem pública, evitando pequenos roubos que acontecem no dia a dia, situações que colocam em risco a população nas ruas da cidade, né? Os turistas. É claro que essa questão tem que ser mais discutida pela prefeitura. Ela não pode ser, isso é problema do governador. Agora, como estratégia de campanha eleitoral, está correto. Ele joga na conta do governador, que está mal avaliado, e aí não precisa falar muita coisa sobre esse assunto. Tem que ver se vai colar com o eleitor, né? Mas certamente ele vai ser cobrado mais uma vez por essa questão em futuros debates ou dentro do programa eleitoral dos adversários. Gente, o papo tá bom, vamos dar um break. A gente faz um pequeno intervalo, um tempinho para você ir aí, buscar uma água, ir no banheiro rapidinho, e daqui a pouco a gente volta. Band de Eleições, olho no voto, olho na Band. O Band de Eleições está de volta, repercutindo o que de mais importante foi discutido no primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, aqui com os nossos dois cientistas políticos, a Maíra Goulart e o Ricardo Ismael, que estão tentando ajudar a gente a interpretar tudo o que foi falado. A gente falou no primeiro bloco sobre a questão, essa relação, né, do prefeito Eduardo Paes com o apoio do presidente Lula, essa relação, não que o Eduardo Paes esteja tentando esconder, né, o presidente Lula, mas não se assumindo assim tão abertamente, pelo menos nesse primeiro debate. Agora, no outro campo, né, no campo da direita, a gente tem os dois candidatos muito claramente, Ismael e Maíra, se assumindo como do campo bolsonarista, né? Os dois falaram do Bolsonaro em vários momentos. Agora, na hora que eles foram se confrontar, eu esperava que, de certa forma, houvesse alguma tentativa de diferenciação, já que os dois querem disputar, né, um eventual segundo turno contra o Eduardo Paes. E o que a gente viu, Maíra, foi uma dobradinha, né? O que justifica essa estratégia? Do ponto de vista do Rodrigo Amorim, não seria importante ele tentar marcar uma posição diferente do Alexandre Ramage, que está na frente dele nas pesquisas? A meu ver, a estratégia foi muito bem demarcada, né? O Ramage querendo ficar num lugar mais centrista para tentar pegar votos que não são demarcadamente bolsonaristas, e o Rodrigo Amorim assumindo um papel de bolsonarista radical, o que pode ser muito bom para ele em eleições proporcionais futuras,
porque esse voto nichado, ele pode não ser suficiente para eleger um prefeito, mas ele com certeza é suficiente para eleger um candidato em eleição proporcional. Agora, sobre o apoio do Lula, essa questão do Lula, o PT nessas eleições adotou uma estratégia de não necessariamente estar nas cabeças de chapa, estar participando de maneira muito incisiva nas frentes das eleições municipais para a prefeitura, mas sim garantindo cordões de isolamento ao bolsonarismo em 2026. E a figura do Eduardo Paes ela é muito central nessa estratégia, porque ele é alguém de expressão muito local, que tem um discurso muito local, evita questões nacionais, evitou durante todo o debate. A gente não sabe o que ele pensa sobre aborto, sobre descriminalização das drogas, sobre temas macroeconômicos, mas alguém que se apresenta como líder da cidade e faz um cordão de isolamento ao bolsonarismo, caso vença, não vai ser um palanque para Jair Bolsonaro em 2026. Eu acho que está todo mundo ali cumprindo o seu papel. Eu só achei que o Tarcísio podia ter cumprido um papel mais de batedor. Né, já que o Eduardo Paes não fez esse papel de batedor, o Tarcísio poderia ter feito. O que seria um papel de batedor? Ser mais crítico ao bolsonarismo, explicitar mais o legado absolutamente negativo da gestão Crivella e do bolsonarismo no Brasil e na cidade. Ele até faz isso quando ele imprensa o Ramagem sobre a questão da vacina. E o Ramagem não se coloca publicamente a favor nem contra a vacina, sai do tema, defende a gestão Bolsonaro durante a pandemia, mas esse lugar de batedor que o Tarcísio faz muito bem na Câmara dos Deputados, ele é um deputado sensacional nesse sentido, eu achei que faltou um pouco disso nele no debate. Um pouco de concentração, talvez, né? Um pouco mais de presença, assim, de pensamento rápido. Ele teve excelentes confrontos, né? Pelo menos do ponto de vista de quem estava assistindo o debate, né, Ismael? Com o Rodrigo Amorim, né? Eu acho que talvez foram as partes mais quentes do debate. Foram dois confrontos. Aliás, esse formato é fantástico, né? Que os candidatos têm que administrar o próprio tempo, porque ele permite umas viradas, assim, incríveis, né? Esse primeiro confronto dos dois, o Tarcísio perguntou ao Amorim sobre tuberculose. Era um assunto sobre saúde. Vou perguntar para você sobre tuberculose. E aí o Amorim respondeu um pouquinho de tuberculose e veio com drogas. E aí veio com a carga inteira para cima do Tarcísio, né? O seu partido, ele apoia o uso controlado de crack, vocês apoiam a descriminalização das drogas, aquele discurso que atende, que agrada ao público conservador. E eu senti, não sei se você concorda, mas que o Tarcísio ficou meio emparedado naquele momento, ele não conseguiu. Por exemplo, a questão do uso controlado de crack, ele não respondeu. Não ficou claro se o partido dele de fato apoia. Eu nunca ouvi falar nisso, uso controlado de crack, mas ele não respondeu. E aí depois eles tiveram um segundo embate em que o Amorim pareceu que ia começar melhor, porque chamou ele de chato, falou, pô, você é chato pra caramba e tal. E no final das contas o Tarcísio nesse momento foi melhor, que ele termina chamando o Amorim de, você é o Padre Kelmon desse debate, e ele terminou com 40 segundos para falar, então ele teve a palavra final nesse momento. Como é que você analisou esse fla-flu entre o Tarcísio e o Amorim? Eu queria aqui registrar o seguinte, dos 5 que estavam ali presentes, o desempenho mais fraco, na minha opinião, foi do Rodrigo Amorim. Porque, na verdade, é como se fosse um franco atirador, né? Ele foi ali para provocar Eduardo Paes, foi ali para um embate ideológico com o PSOL, Tarcísio. Na verdade, ele não foi ali para tentar garantir mais intenções de voto para a questão da prefeitura, um eventual segundo turno. Quem tem esse papel é o Ramagem. Ou seja, há uma divisão de trabalho ali. Toda essa militância ideológica contra as pautas identitárias, conservadora, né, nos costumes, que é bolsonarista na veia, que nunca apoiou Bolsonaro, quem está falando para ela é o Rodrigo Amorim. O Alexandre Ramagem tem que convencer a população que ele pode ser um bom gestor, que ele pode ser um prefeito, coisa que ele ainda não convenceu. Porque, como falou muito bem a Maíra, ele é o delegado da Polícia Federal, tem lá uma gestão na BIM, extremamente controversa, ainda sob investigação, e tenta agora dizer para o eleitor carioca que ele pode ser prefeito. Essa é a primeira eleição majoritária que ele participa.
E, na verdade, no meu modo de ver, ele não conseguiu convencer ontem. Até porque teve momentos ali que ele poderia ter desenvolvido mais, ficou meio travado. O Rodrigo Amorim não. Ele está ali só para provocar, só para ir para o embate. Provavelmente vai ter uma galera que está acompanhando a televisão que vai comemorar aquela coisa. Mas isso não decide o voto. Ou seja, o eleitor quer saber quem pode ser prefeito. Essa provocação, indo agora para a sua pergunta, ele certamente surtiu efeito, porque o Tarcísio ontem não estava bom, como eu chamo de esgrima. O Tarcísio tem uma capacidade de reação boa, não teve. Quando foi a questão do direito de resposta com relação a essa acusação de que o PSOL defende isso, defende aquilo, coisas que certamente o Tarcísio, que poderia ter respondido durante ainda a primeira etapa do programa, foi pedir resposta depois do intervalo, com um atraso. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o Rodrigo Amorim, aparentemente, teve momentos que ele possa até ter levado vantagem em relação ao Tarcísio Mota. Como você bem disse, emparedando o Tarcísio, colocando essas questões relativas à alegação das drogas, do aborto, etc. Só que isso não é da competência da Câmara de Vereadores, isso não tem nada a ver com o debate sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro. A Câmara de Vereadores não legisla sobre a questão da legalização de drogas, isso é Congresso Nacional. Ela não legisla sobre a questão do aborto, isso é Congresso Nacional. Portanto, ali era uma mera provocação, que poderia ter sido neutralizada pelo Tarcísio. Até porque o Tarcísio, normalmente, não ficasse gastando tanto tempo e nessa provocação, ou sendo reativo à provocação, em vez de deixando de falar para o público que quer ouvir o que é que o pessoal pode fazer diferente para a cidade do Rio de Janeiro. O que é que o pessoal, se tiver que assumir a Prefeitura do Rio de Janeiro, pode fazer melhor do que o Eduardo Paes? E o pessoal tem uma tradição de quê? De esquerda. De pensar novamente na Zona Oeste, de pensar novamente em determinados setores da sociedade que são desfavorecidos. Eu ouvi o debate e não vejo ele falando muito sobre isso. Pensando aqui com a cabeça do Rodrigo Amorim, colar no Tarcísio algumas imagens que poderiam aumentar a rejeição dele para abrir um caminho ali, talvez até para o próprio Ramagem. Bem, eu acho que o debate, ele tem, é claro, esse papel litúrgico, né, de contrapor presencialmente, mas ele é muito utilizado pelos candidatos no Brasil para alimentar suas redes sociais, para fazer relações com seus próprios apoiadores, agitar os seus próprios apoiadores, e foi muito nesse sentido que me pareceu a performance do Rodrigo Amorim. O Tarcísio, que poderia ter aproveitado momentos para deixar mais nítido os pontos que são ideologicamente importantes para o seu partido e para que isso ventile a eleição, ela serve também para que o eleitor pense sobre temas. Então seria importante que o eleitor fosse chamado a pensar sobre a desregulamentação, a descriminalização do uso de drogas, sobre a questão de gênero que não apareceu, não só não teve nenhuma mulher no debate, como não foi discutido, mulheres têm menos acesso à cidade, porque elas sofrem mais violência. Mulheres têm menos acesso a direito por terem menos acesso à cidade. Porque você, para ter acesso ao seu direito à educação, à saúde, você precisa se deslocar. Então, eu acho que faltou um pouco esse debate sobre as minorias, que é uma questão muito candente. Minorias, direitos civis, na pauta do PSOL, não apareceu no debate, e aí é um vazio. Assim como a questão climática, não se falou de meio ambiente. Verdade. Há vazios estruturantes nesse debate em termos de ideias. É um debate vazio de ideias. Fala-se muito de maneira técnica sobre questões de segurança, mas se a gente for pensar para um eleitor, né, o que ficou em termos de ideia central? Qual é a ideia-chave para a educação? Qual é a ideia-chave para a segurança? Qual é a ideia-chave para as desigualdades de gênero? Que é algo importante, para a violência que sofre a população LGBTQIA+. Como é que esses candidatos se posicionam diante dessas grandes questões? Talvez quem tenha melhor aproveitado o debate tenha sido o Marcelo Queiroz, né? Ele que era talvez mais, não sei se desconhecido, mas aquele candidato que os eleitores não sabiam exatamente o que esperar e que chegou lá, fez confrontos técnicos. Acho que ele falou de educação e de transporte. Foram os momentos, eu acho que o debate mais se aprofundou em propostas. E no final das contas ele falou uma coisa que me chamou a atenção, assim, botou assim, bem no papel, assim, olha, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou uma candidatura de centro, eu tenho propostas
que vão agradar o público da direita, propostas que vão agradar o público da esquerda. Eu sou o Marcelo Queiroz e feliz Dia dos Pais para todo mundo no domingo. Ele ainda falou assim, então ele terminou ainda de uma forma simpática, né? Foi quem conseguiu aproveitar melhor, Ismael? Eu acho que ele se saiu bem, acho que ele teve uma estratégia para o debate inteligente, foi de que ele novamente conhecia bem ali dos problemas da administração municipal. Então, ele, quando dialogava com Eduardo Paes, isso aconteceu várias vezes, até pela própria escolha que o Eduardo Paes fazia para perguntar ao Marcelo Queiroz, eu acho que em alguns momentos ele até, novamente, né, nessa esgrima, nesse embate, ele deixou muitas vezes o Eduardo Paes na defensiva. Ele esgrimou bem. Porque ele conhece bem a máquina pública, ele tem experiência administrativa e parece que fez um dever de casa de saber exatamente onde é que ele poderia criticar o Eduardo Paes. Mas ele tem outro ponto também interessante no debate. Ele foi aquele que questionou mais o Eduardo Paes sobre se vai cumprir o mandato até o final. Essa é uma questão que está em aberto. Por quê? Porque diante desse processo hoje de renovação de liderança no Rio de Janeiro, falta liderança. Falta candidatos para governador em 2026. Eduardo Paes pode até jurar por todos os santos que não é candidato, porque ele quer tirar essa discussão desse pleito. Não interessa ficar discutindo isso, mas é claro que daqui para 26... muita coisa pode acontecer, caso o Eduardo Paes seja reeleito, dele ser sim candidato a governador. O Marcelo Queiroz foi aquele que mais incisivamente cobrou do Eduardo Paes que ele assumisse um compromisso com o eleitor carioca através ali do debate de ontem. Foi o que realmente tocou nesse ponto. O restante procurou falar de outras crises, Eduardo Paes. Eu acho que esse é um ponto importante. Essa eleição de agora é antessala da eleição de 2026. Eduardo Paes é candidato a governador em 2026. É um cenário bastante provável, até porque não tem muitas alternativas. Sobre o Queiroz, eu acho importante dizer o seguinte: ele jogou para nichos não ideológicos. Nicho dos pet lovers, nicho dos servidores da educação. Os servidores da educação, eles foram mencionados várias vezes durante o debate. Ninguém ficou mal com o servidor da educação. Todos fizeram, até quando foi perguntado o Ramagem se ele era a favor das PPPs, né, ou seja, de parcerias público-privadas na área da educação, ele mencionou os servidores, como não vai prejudicar os servidores, mas foi o Queiroz quem mais se afirmou como um defensor do servidor público e dos pet lovers, ou seja, que são nichos que não são propriamente ideológicos, mas que podem garantir boas votações, principalmente para eleições proporcionais. Pessoal, Maíra, Ismael, muito obrigado por ajudar a gente a entender, a interpretar os fatos desse debate. Eu acho que a gente se encontra bastante ainda até a eleição, hein? Eu que agradeço. Vamos manter a atenção, porque a eleição municipal é muito importante. Ismael. Fernando, eu queria novamente parabenizar a Band por ter feito esses vários debates a nível do Brasil. Eu acho que ontem começou para valer a campanha eleitoral. As convenções partidárias tinham acabado agora, de acontecer até o dia 5 de agosto. E ontem foi o primeiro evento onde começa a fazer com que o eleitor carioca coloque na sua pauta, na sua agenda, na discussão no trabalho, na família, no dia a dia, a eleição de 2024. Espero que esse eleitor carioca não fique olhando apenas para a eleição da prefeitura. Olhe para a Câmara de Vereadores. Precisamos de mais mulheres negras. Precisamos novamente de estar lá representando os grupos que estão desfavorecidos na cidade. Inclusive, determinadas áreas da cidade que são subrepresentadas, Zona Oeste e outras áreas. É que ele olhe para a prefeitura, mas olhe também para a Câmara de Vereadores. Vamos discutir muito isso ainda pela frente. Temos quase 2 meses até a eleição. Agradeço novamente vocês pela participação hoje. E é isso, pessoal. O Band Eleições fica por aqui. Olho no voto, olho na Band.